dentro de nós. A relação também como o Pai, o próprio Cristo fala. Em Lucas 17, trazendo a menção de que quando nós olharmos se o reino de Deus está ali, ou está lá, ou está aqui, nós precisamos entender que o reino está dentro de nós. Então tem 3 coisas hoje que eu gostaria de falar com a igreja. E essas 3 coisas é o Deus que chama, o Deus Filho que ensina e o Espírito que ajuda. Amém, igreja? O Deus que chama, Jesus que ensina e o Espírito Santo de Deus que ajuda. Quando nós começamos a ver esse Deus que chama e manifestar sobre nós, ou sobre aquele mesmo tempo, em meio à sua palavra, nós começamos a ver o primeiro chamado. E o primeiro chamado, infelizmente, acontece dentro do Éden, quando o homem e a mulher pecam. E essa relação pecaminosa faz com que Deus vá e chame o nome de Adão. E a relação de ter chamado o nome de Adão, nós podemos dizer, né, como nós conhecemos: Alex, mas ele não foi chamado para arar e cultivar a terra? Não, ele foi criado para aquilo. A relação depois do chamado foi pós-queda. Alguém que já tinha a cotidiana vontade de se apresentar diante de Deus todos os dias. Tanto que a palavra nesse momento traz a relação de Deus ir todas as tardes no mesmo lugar para que pudesse encontrar o homem e a mulher. Só que naquele momento, no primeiro momento, ele não encontra por conta desse pecado. Então o primeiro pecado, ou o primeiro chamado que Deus faz é com a relação de Adão. E nós, nesse primeiro momento, já conseguimos enxergar a manifestação e o cuidado de Deus. Porque quando o Senhor começa e chama Adão até ele primeiro diz, né, sobre aquilo que ocorreu, pergunta a Adão. Adão fala, a mulher também fala, e nós sabemos para onde vai. Mas aí existe a questão do cuidado de Deus e a manifestação de quem não precisava se manifestar, que era Deus, porque já era de cotidiano, era natural. É a mesma coisa, né? Nós viemos aqui hoje, é natural nós voltarmos para nossa casa. Diferente é se nós nos perdermos. E aí acontece alguma coisa, quando nós nos atrasamos, a esposa liga, alguém liga, de alguma forma acontece de nos chamarmos para a volta da nossa casa. Ou seja, existe um momento ao qual nós nos perdemos ou atrasamos aquilo que era natural. Então, quando nós voltamos à nossa visão, ou aquilo que Deus faz nesse primeiro momento em relação ao Éden, em relação a Adão, em relação a Eva, é esse chamado pós-queda. Tanto que após a aparição de Deus, e até mesmo os homens se colocarem diante, Adão se colocar diante de Deus, ele vai e o próprio Senhor ali sacrifica um cordeiro para que pudesse fazer as vestes de Adão. Ou seja, nós começamos a ver também o cuidado de Deus. Mas esse cuidado, ele vai também através dos tempos, quando nós começamos a enxergar aquilo que Deus faz. Porque o chamado de Deus nada mais é do que nós enxergarmos não a manifestação do chamado, mas a grandiosidade de quem Ele é. Porque todas as vezes que Deus nos chama, Ele nos chama para um propósito. Não um propósito, parcial, ou não um propósito pequeno, ou não um propósito onde se limita a nossa visão, mas para que nós possamos, através daquilo que Ele nos chamou, fazer com que o nome dEle seja conhecido, o reino dEle seja conhecido, a manifestação da glória dEle seja vista. Então é isso que agora o Senhor faz. Tanto que quando nós pegamos a primeira coisa que me vem à cabeça sobre Moisés, e nós sabemos que Moisés é chamado através de uma sarça, onde se consumia em fogo, mas a sarça não se consumia. E naquele mesmo momento, a palavra diz que ele é chamado a libertar o povo. E a libertar o povo para esse Deus que chamou Moisés, mas para que o povo pudesse ver quem ele era. Tanto que depois de ser soltos e caminharem em meio ao deserto, nós vimos que o próprio Moisés fazia milagres ali ao decorrer daquilo que o Deus o chamou para fazer. Seja bater com o cajado na rocha para que pudesse jorrar água, seja as andorinhas virem, seja os manás do céu, tudo visão daquilo que Deus o chamou para fazer. E o nosso entendimento precisa ser do seguinte: aquilo que o Moisés também teve, a relação de ser chamado, mas entender quem o chamou. Tanto que a palavra diz que no momento em qual o Senhor Deus se entristece o seu coração em relação daquilo que os homens estavam fazendo, Ele fala: olha, pode seguir com o teu povo, mas aí é que está quem entende quem foi chamado. E Moisés nos mostra isso, porque a sabedoria do homem de Deus ou da mulher de Deus que entende o chamado, entende aquilo que foi vocacionado para fazer, é
a primeira coisa que Moisés fez foi entender que não poderia sair daquele lugar sem a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é suficiente, a presença de Deus, ela é maravilhosa, mas não interessa se eu abri o mar, não interessa se o cajado fez com que jorrasse água, não interessa se eu pedi ao Senhor e o maná pudesse cair do chão e pudesse cair ao deserto, não interessa, desde que eu entenda que mais precioso é a presença de Deus, e nós precisamos levar a presença, em todo tempo, tudo que nós precisamos levar é a presença de Deus, porque quando nós entendemos a presença de Deus manifestada em nós, nós começamos a entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque é isso que Deus quer de nós. Não um chamado, sabe, para que isso aqui subir apenas e falar uma palavra, ou para que no final de tudo possam aplaudir. Eu não tenho nada a ver com isso. É tudo para Ele. Isso daqui Ele faz com qualquer pessoa, Ele levanta, como nós sabemos, sabe, Ele tira o homem, sabe, do monturo e coloca sentado sobre os príncipes da terra. É isso que Deus faz comigo, contigo e com quem Ele quiser fazer, desde que entenda qual é o chamado. Tanto que a palavra vai dizer que o Senhor, o próprio Deus, vai lá e fala, sabe, com Samuel sobre a relação de Davi, um menino jovem chamado para que pudesse ser agora o próximo rei de Israel, o próximo rei sobre aquele povo. E o entendimento que nós temos, e o entendimento também que Davi tem, é no momento ao qual se apresenta um confronto diante daquele povo, é a relação do seguinte: agora Davi se coloca de frente àquele Golias e diz o seguinte: olha, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Ou seja, aquele menino reconheceu desde a sua consagração que não era só chamado a ser rei, mas a reconhecer quem o chamou. Por isso que o Deus que chama, Ele faz com que nós possamos entender quem Ele é. E isso é precioso demais, porque quando nossos olhos estão fitados em Deus, a todo tempo vendo a glória do Senhor, nós começamos a entender que até mesmo uma pedra pode derrubar um gigante, porque não é na força do nosso braço, não é naquilo que nós fazemos, mas é em quem o coração está empenhado a desejar a fazer. É por isso que nós precisamos entender em todo tempo aquilo que o Senhor faz. Tanto que mais tarde, depois mesmo que Davi peca, depois mesmo que Davi vai e se deita com Batseba, e nós vemos a realidade do pecado em Salmo 51, o Davi vai dizer o seguinte: olha, Senhor, me tire tudo menos o teu Espírito Santo, menos a tua presença. Mais uma vez nós vemos a manifestação daquele que entende quem é chamado, e quem é chamado manifesta o Espírito Santo de Deus. Quem é chamado manifesta que é primordial a presença do Eterno, porque é o que mais importa para nós. Não importa os reinos, não importa como eu vou ser chamado, não importa o quanto eu tenho no meu bolso, não importa aquilo que eu carrego, importa principalmente quem Ele é na minha vida. Quando nós começamos a ter essa visão daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele faz, nós começamos a entender para que nós fomos chamados. Tanto que a palavra vai dizer que Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, e a palavra veio sobre ele, o Deus se manifestou nele, e ele se coloca naquele vale, e o Senhor fala para ele: pode esses ossos reviverem? Mas o homem que entende que é chamado por Deus, a mulher que entende que é chamada por Deus, ele fala: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes que pode reviver. A visão agora é muito mais ampla, a visão agora vai muito mais além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar, desde que o nosso coração esteja fintado ou avaliado naquele que nos chamou para fazer as coisas de Deus. Por isso que é interessante e importante fazer. A manifestação da fé sobre as nossas vidas, ela é e sempre será, sabe, aquilo que o Senhor fala, porque se nós tivermos fé de um grão de mostarda, a palavra fala sobre que se nós o apontarmos para aquele monte e dizer para ele se precipitar durante ao mar, ele pode se precipitar, porque é muito mais relacionado à fé que nós temos. Mas nós precisamos entender em quem nos chamou. Tanto que a palavra vai dizer que naquele momento em que Eliseu se coloca na casa daquela mulher, diz que ela não tinha filho. O próprio servo fala. E voltado a isso, o próprio Eliseu diz o seguinte: olha, daqui a um ano você vai ter um filho, daqui a um ano você vai gestar uma criança. E vem aquela criança, depois de passado alguns tempos, alguns anos, aquela criança tem uma forte dor de cabeça e acaba morrendo. A mãe vai se ver com o próprio profeta que tinha declarado sobre aquilo, sobre a vida dela. E ao ir, ele fala: olha, eu vou mandar Geazi para poder ir lá com o meu cajado. E ele vai lá, Geazi toca, fala: Senhor, eu fui lá e não houve nada, não aconteceu nada.
eu estive lá, mas olha, não, ele não se mexeu, não teve ação nenhuma, não ouvi respiração, não teve nada. E agora Eliseu vai lá, novamente na casa, e aí nós sabemos que ele tranca a porta, se deita boca com boca, pé com pé, mão com mão, e ele fala Deus. A diferença do primeiro momento, só pela questão da fé, ou até mesmo do profeta, em falar que a mulher ia gestar uma criança, agora Eliseu entende, não pode ser apenas eu que decido, mas agora eu preciso invocar o nome de Deus, porque foi Ele quem me chamou. E todas as vezes que nós precisamos, ter essa visão daquele que nos chamou para fazer as coisas, quando nós colocamos o nosso coração voltado a isso, nós começamos a ver a glória e o manifestar de Deus sobre as nossas vidas. Porque é isso que é importante. A palavra de Deus vai dizer que tem um homem que é chamado sem ser anunciado. E quem é esse homem que é chamado sem ser anunciado pelo seu chamado? Jó. Jó é um homem ao qual é chamado para passar por tantas coisas, mas Deus em nenhum momento fala com ele. Nenhum momento chega um profeta e joga um óleo sobre ele. Nenhum momento chega um homem e diz que ele será consagrado a tal coisa. Ou seja, alguém que foi chamado sem ser mencionado. Apenas mencionado no mundo espiritual, o próprio Deus falando de Jó. Mas nós entendemos a narrativa depois de um tempo e de tudo aquilo que acontece, que Deus cala tanto os seus acusadores, quanto cala Jó. Nós sabemos bem daquele diálogo que Deus tem com Jó. E no final de todas as coisas, Jó vai dizer: olha, Senhor, de verdade mesmo, antes eu só conhecia te ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Aquilo que era chamado apenas no espiritual, agora é visto. Agora ele entende, tanto que a manifestação daquilo que ele mesmo entende, ele fala assim: Senhor, eu me abomino diante de ti, e porque eu sou apenas pó e cinza. E é isso que aquele que é chamado por Deus precisa entender. Nós não somos nada, apenas vasos de barro. O que nós carregamos de precioso está dentro de nós. O que nós carregamos, de mais importante, está dentro das nossas vidas. E se nós começarmos a entender isso e viver isso a todo tempo, sabendo aquilo que nós estamos fazendo e por quê e para que nós fomos chamados, nós vamos começar a ver as manifestações da glória e do cuidado desse Deus que chama, porque Ele nos ensina a todo tempo sobre isso. E a relação, só um segundo. E a relação agora de quem Deus chama é para que possa abolir, anular todos os pecados da terra. Agora o próprio Deus chama o seu filho. João 3,16 vai dizer sobre isso. A relação do filho enviado, a relação do filho chamado, a relação do filho que veio para redimir o pecado. Então, nesse momento, Deus chama o seu próprio filho. E aí nós começamos a partir para o Jesus que ensina. E a primeira parte que nós aprendemos sobre o Jesus que ensina está em Filipenses 2. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus. Foi o que o pastor falou aqui, mas se esvaziou de si mesmo. O próprio Jesus, Ele nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que nós somos, daquilo que nós entendemos, do nosso próprio ego, da nossa própria sabedoria, de quem nós entendemos ser, para que nós possamos viver um ensino dele. Quando nós começamos a compreender esse caminho do próprio Jesus que ensina, nós começamos a viver aquilo que o próprio Pai quer que vivamos através do Filho. Porque o Filho nos chamou para aprender aquilo que tem. É por isso que o Senhor, o próprio Jesus, se manifestou em carne, para que nós pudéssemos aprender aquilo que é o reino de Deus. E a palavra vai dizer mais na frente que a questão do que o Senhor ensinava a todo tempo era sobre o primeiro momento, e aquilo que Ele prega: arrependei-vos. Ou seja, Jesus veio mais uma vez ensinando para nós que nós precisamos se arrepender, porque já é chegado o reino de Deus, já é manifestado o reino de Deus, já é manifestado o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, quando o próprio Filho se encarna e vem. E quando nós começamos a compreender esse momento, nós começamos a ver aquilo que Deus faz, nós começamos a ver aquilo que Cristo pede. E o que Cristo pede é que nós agora, como discípulos, ou seja, alunos, ou seja, quem aprende aquilo que Ele ensina, precisa negar a si mesmo, precisa negar a sua própria carne, precisa negar a sua própria vontade, pegar a sua cruz e carregar também. Porque o mesmo Cristo que ensina, Ele faz com que os alunos aprendam e copiem aquilo que Ele faz.
esse Jesus, em todo tempo, ele nos ensina a ter os olhos fincados nele que é filho, mas com o coração também voltado ao Pai. E isso é muito importante para nós, porque esse ato de responsabilidade que nós precisamos ter em todo tempo precisa ser uma realidade também dentro de nós, das nossas vidas. Tanto que aquilo que o Senhor veio se manifestar em todo tempo veio para combater os fariseus. Os fariseus nada mais significava a palavra que quer dizer aqueles que são mais santos do que os outros. Jesus veio rebater, Jesus veio ensinar que calma aí, pera lá, não tem nada a ver esse negócio aí não, querido. Quem disse que vocês são mais santos do que os outros? Quem disse que vocês são maiores do que os outros? Porque eu vim para servir, eu vim para lavar os pés, eu vim para ensinar o reino do meu Pai. Então agora nós temos uma assinatura do Cristo, uma assinatura do nosso professor, uma assinatura do nosso discipulador principal sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a viver isso, nós começamos a ver que Jesus ensina que nós precisamos amar uns aos outros. Jesus veio ensinar sobre a fé de confiar nele para que seja andar, nem que seja no mar. Jesus veio ensinar que todos nós temos pecados e com as mãos cheias de pedra não conseguimos ajudar o próximo. Jesus veio ensinar que só há vida nele e só podemos ir ao Pai através dele. Jesus veio ensinar que quando somos um com ele, somos um com o Pai. Ele veio ensinar que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Ele mostrou para nós que precisamos aprender com ele, sermos mansos e humildes de coração. Esse é o Jesus que ensina. Esse é o Jesus que faz com que os nossos olhos estejam nele a todo tempo, vivendo aquilo que ele quer. Porque nos ensinou que sabemos, assim como ele ensinou para Paulo. O próprio Jesus, no momento em que se vê com Paulo, ele ensina: olha, você matava, você fazia contra os meus, mas agora eu vou te ensinar o que é padecer sobre o meu nome, a padecer pelo meu nome. Mas esse mesmo Jesus te fala mais à frente: mas eu também vou te ensinar que a minha graça te basta. E é isso que nós precisamos carregar, esse ensino precioso de Jesus sobre as nossas vidas, porque é isso que ele faz. Jesus nos ensinou que na enfermidade o nome dele é cura, na escassez seu nome é sustento, e na fraqueza seu nome é força. Esse é o nome sobre todo nome, e que não tem correntes que consigam suportar o seu nome. Esse é o nosso Cristo. É por isso que ele se revelou, é por isso que ele se fez carne, e é por isso que ele fez com que nós pudéssemos entender aquilo que ele veio ensinar para nós. E agora eu vou falar, e já vou terminar, sobre o Deus, ou o Espírito Santo que ajuda. O Espírito Santo que ajuda, ele é mencionado pelo próprio Cristo, no momento em qual o Senhor está se retirando para o céu. E o próprio Cristo fala: olha, eu vou, mas virá um que estará com vocês. E a palavra que Jesus usa aqui, no grego, é parácletos. E para significa ao lado, kletos significa chamado, ou seja, chamado para caminhar ao lado. Porque em todo o tempo em que Jesus estava aqui, ele ensinou e chamou para que andasse do lado dele. Só que nós vemos, depois da morte de Cristo, o que acontece? As suas ovelhas se dispersam. Ou seja, aqueles homens que faziam e viviam aquilo que Cristo fala, ou aquilo que Cristo fazia, no momento em que Cristo morre na cruz, eles se dispersam, eles vão cada um para um lado. Então, nesse mesmo momento, o pai e o filho entenderam: olha, se eu me retirar de vez aqui, eles não vão viver aquilo que eu quero que eles vivam. Então eu vou enviar esse Paráclitos, esse Espírito Santo, esse que é chamado para andar ao lado em todo o tempo. Por isso que o Espírito Santo veio para nós. Por isso que a direção do Espírito Santo foi que agora Jesus mesmo se retirando, tem um que fala conosco todos os dias, tem um que anda conosco todos os dias para nos ajudar. E esse nos ajuda, nos encoraja, sabe? É o nosso consolador e é o nosso também conselheiro. É esse Espírito Santo que faz com que nós possamos a todo tempo, se abrirmos o nosso coração, ter um entendimento daquilo que Ele fez e faz sobre as nossas vidas. A relação agora é preciso ser manifesta e vista que esse mesmo Deus que chama e esse mesmo Cristo que ensina, Ele enviou o Espírito Santo que nos ajuda, ou seja, nos direciona,
faz com que nós possamos ter esse entendimento daquilo que é manifesto na trindade de Deus, no cuidado de Deus, na manifestação sobre aquilo que tanto o Pai, tanto o Filho, quanto o Santo Espírito de Deus pudesse nos ajudar a caminhar sobre aquilo que Ele decidisse que nós vivêssemos. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o Senhor, o próprio Deus, quando chama Moisés, como eu disse, chama pela sarça de fogo. A palavra de Deus vai dizer também que em meio ao deserto, Ele se coloca também lá uma coluna de fogo sobre o povo. E mais à frente nós vemos também a manifestação de Deus mais uma vez, quando o templo, ele é construído. Salomão acaba de orar, o Senhor responde com fogo. Depois de Elias orar também, diante daqueles homens, ou diante daqueles que eram discípulos, ou até mesmo filhos de Baal, o Senhor responde com fogo, para que se pudesse consumir o holocausto. E aí nós começamos a ver a manifestação do Jesus que ensina. E o próprio João vai dizer o seguinte, da relação, olha, eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E nós ouvimos aqui, bem no início, como o pastor falou, a relação agora de Atos 2, que é a relação de estar todos reunidos no mesmo lugar. E sobre eles vieram línguas repartidas como que de fogo. Em todo o tempo nós vemos a trindade de Deus sendo manifestada e o cuidado dele sendo direcionado sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé nessa manhã? Aleluia. O Senhor, o próprio Deus, nos ensina a viver debaixo dessa trindade, ou da manifestação do Deus triuno. E nós precisamos entender por que Ele nos chamou. E por que Cristo veio nos ensinar. E também, para que o Espírito Santo veio nos ajudar. Agora precisamos entender também dentro de nós, se nós temos vivido algo, ou temos aberto mão de viver aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ou também, se nós não compreendemos, e precisamos agora compreender o ensino de Deus, o ensino de Cristo, se nós temos vivido aquilo que Ele nos ensinou, e se nós não temos vivido o chamado, nós não temos vivido o ensinamento, será que nós temos compreendido a ajuda do Espírito Santo? Essa relação que precisa ser orientada e manifesta em nós, porque a palavra de Deus vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se fará presente. Então que nesse momento nós possamos colocar agora a mão no nosso coração também nesse momento e ver aquilo que o Senhor tem feito e de que forma nós temos agido e o tanto que isso tem de fato sido visto nas nossas vidas. Seja com a mão no seu coração, seja, diante do altar, fica à vontade. Mas a relação principal é entender. Senhor, será que eu estou vivendo o seu chamado? Será que eu estou vivendo o chamado que o Senhor tem para mim, que é manifestar a soberania do Senhor? Senhor Jesus, será que nesse momento eu tenho vivido aquilo que o Senhor me ensinou? Ou aquilo que o Senhor me direcionou como aprendizado sobre a minha vida? E até mesmo, Espírito Santo, será que eu estou dando espaço para que você possa, ou para que o Senhor possa caminhar ao meu lado? Para que o Senhor possa de fato falar ao meu coração? Será que eu estou dando um espaço para o Senhor que manifesta todo o tempo essa ajuda e esse direcionamento sobre a minha vida? Então que nós possamos viver essa trindade de Deus e entendendo a manifestação e o cuidado do Senhor. Vamos orar? Senhor, neste momento, Pai, nós queremos, mais uma vez, através da Sua palavra, Senhor, entender, Pai, o porquê o Senhor nos chamou, o porquê que Cristo se manifestou para que nós pudéssemos aprender do Senhor.
E também, Deus, entender que nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Pai, nos condiciona a viver, nos condiciona a entender a manifestação do Seu cuidado sobre as nossas vidas. Faz com que nós possamos ser alimentados, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem sobre nós, sobre a nossa casa, principalmente sobre aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem uma mesa preparada para nós, o Senhor tem um reino para nossas vidas, o Senhor tem um lugar, Deus, ao qual o Senhor tem feito para nós. Senhor, mas nos direciona hoje, nessa manhã, Pai, para que nós possamos viver através do Teu chamado, para que nós possamos abrir o nosso coração e ser ensinado por Ti, para que nós possamos, Deus, nos apegar agora. Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo de Deus faz com que nós possamos contemplar a Tua voz que nos orienta. Santo Deus, nós possamos entender os Teus ensinamentos sobre as nossas vidas. E tudo aquilo, Pai, que nós louvamos, em tudo aquilo, Pai, que a Tua palavra direciona, em tudo aquilo, Pai, que o Senhor, Deus, nos condiciona a viver, nós precisamos viver o chamado que o Senhor tem. Pai, faz com que nós possamos, Deus, ter essa realidade dentro de nós. Que isso, Deus, seja, Deus, uma abertura em nossas vidas, para que nós possamos, Deus, entender a manifestação de quem o Senhor é. A manifestação, Deus, daquilo que o Senhor fez por nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, por Tuas mãos sobre nós. Obrigado, Deus, por ser soberano. Obrigado pela Tua plenitude. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos condicionou hoje, Deus, viver e estarmos nesse lugar, Deus, para falarmos e sermos direcionados sobre a Tua palavra, Pai. Pai, porque é nítido o cuidado e a simplicidade, Deus, que o Senhor se mostra a nós. A simplicidade, Deus, daquele que nos chama, que nos ensina e que também nos ajuda, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai, venha Espírito Santo de Deus sobre nós, que a Trindade se manifeste em nós, que nós possamos dar espaço ao Senhor, Deus, para que nós possamos ver, Deus, a grandiosidade, Deus, do Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos, Pai, nesta manhã, orando a Ti, Pai, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Que nós possamos ir nessa manhã refletindo sobre essa palavra, sobre nossos corações, porque o Senhor nos chamou para algo e Ele nos ensinou também o caminho e Ele também nos ajuda todos os dias. Nós possamos ir para nossa casa nessa manhã manifestando o cuidado de Deus sobre nós. Se nós pararmos para pensar hoje mesmo aquilo que Ele já fez por nós devemos ser gratos pelo cuidado dele. Amém? Glória a Deus.